Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez! Tudo beleza? Tudo beleza! Pessoal, trouxe mais uma partida aqui do Leão Armênio. A gente vai ver ele sacrificando tudo e mais um pouco nessa partida aqui. É uma partida incrível que aconteceu no ano de 2005 contra o Valery Popov, um grande mestre russo muito forte no Aeroflot Open. Vamos dar uma olhada. Leva o Aronian de brancas, abre com o peão da dama, D4. Temos D5 aqui pelo Popov, C4, C6. Então aqui a defesa eslava, simplesmente protegendo aqui o peão de D5. Cavalo C3, cavalinho F6 e agora E3, liberando aqui o bispo, protegendo o peão de C4. A6, temos cavalinho F3, B5, buscando aí um contra-jogo na ala da dama. C5 pelo Aronian, mantendo tudo fechado. G6, as pretas querem liberar o bispo de casas escuras aqui em Fianqueto. Dama B3 e aqui A5 pelo Popov. Provavelmente dando apoio para a casa de B4 para combater um possível lance A4 aqui. A partida seguiu com cavalinho E5, temos bispo G7 e nessa posição o Aronian aqui no lance 9 vai para uma ideia muito criativa realmente e vai para o lance aqui cavalo por B5, olha isso, um sacrifício já no lance 9, a gente já sabe que a partida vai ser boa, né? Aqui, enfim, acabou de capturar um peão, não tem como se recusar esse cavalo, seria muito ruim apenas perder um peão e esses peões vão ficar bem enfraquecidos. Então o Popov entra quem tá na chuva é pra cima, tem que capturar esse cavalo aí. A partida seguiu com C por B5 e agora bispo por B5 cheque. O Aronian tem 2 peões pela peça sacrificada e aqui a partida seguiu com rei F8. Por que, Rafael, rei F8? Não dá pra cobrir aí com qualquer peça, aí cobre aí com o cavalo bem D7. Esse lance aqui, o Aronian ficaria muito bem depois de cavalo por D7, cavalo por D7 e dama por D5, tá? Então aqui já atacando a torre, ficando com 3 peões pela peça sacrificada, peão passado, uma posição perigosíssima e vantajosa para as brancas. Então por isso aqui o Popov segue com rei F8 e agora temos aqui simplesmente roque pelo Aronian, sacrificou aí uma peça por 2 peões. Tudo beleza, vamos continuar jogando da roque aí. Bispo A6 agora pelo Popov, o Popov quer trocar peça. A4 aqui pelo Aronian, fala o seguinte, a gente pode até trocar, mas eu fico com 2 peões passados e conectados aqui, você vai querer ou não? E aqui o Popov fala, não, deixa pra lá, segue aqui com o cavalo E4, simplesmente melhorando a posição do cavalo, abrindo o ataque do bispo. Temos aqui cavalo D3, o Aronian quer manter as peças no tabuleiro, ele não quer deixar trocar não. A partida seguiu com o bispo B7, a não ser que essa troca venha com alguma vantagem, né? A partida seguiu agora com F3, tocando o cavalo daí, cavalo em F6 e agora o cavalo volta para E5. Temos dama C7, agora bispo D2, desenvolvendo o bispo H5 aqui pelo Popov. O Popov faz o seguinte, já que eu não vou dar roque mesmo, minha torre vai ficar em H, eu vou tentar estourar tudo aí na ala do rei, beleza. C6 aqui pelo Aronian, olha só que força dessas peças, C6 agora atacando, e aqui você pode falar o seguinte, vamos contar? As brancas têm 2 peças defendendo o peão, o bispo e o cavalo, e as pretas têm 3 peças atacando. Não dá para capturar esse peão? O problema todo é a pressão que vai existir na coluna C. Por exemplo, não foi o lance jogado, mas se aqui captura, por exemplo, o cavalo por C6, tá vindo o cavalo por C6, bispo por C6 e torre de A em C1 aqui com uma posição muito vantajosa, se não vencedora já para as brancas, porque o bispo fica cravado, não pode sair daí senão tá caindo a dama e não tem uma maneira de proteger aqui o bispo de C6. Portanto, o C6 exclama aqui pelo Aronian, a partida seguiu com bispo C8 e olha a configuração das peças do Popov. As peças estão em muitas delas aí nas suas casas iniciais, né? Então realmente aqui tá valendo a pena para o Aronian o sacrifício que ele fez, né? A partida seguiu agora com E4, temos dama B6 pressionando o peão central, agora bispo em E3 protegendo e aqui bispo em E6 simplesmente pelo Popov, trazendo mais uma proteção para D5 e ameaçando aqui capturar no centro com um ataque descoberto para cima da dama do Aronian. O Aronian finge que não viu, segue com torre de A em C1 aqui. E aí o que está acontecendo nessa posição? O lance jogado foi cavalo A6, tá? Mas você pode falar, ué, não dá para simplesmente capturar aqui D por E4? Por que não fazer isso, né? A dama fica atacada agora, as pretas acabaram de capturar um peão. O problema todo, vários lances são bons aqui, tá?
Cavalo por G6 é um lance interessante, tentando desviar aqui o peão que está defendendo o bispo. Aí o bispo cai. Outro lance interessante aqui é C7, simplesmente atacando o cavalo e ameaçando promover caso o bispo saia daí. Outro lance interessante aqui é D5, ou seja, as brancas ficariam aqui com várias possibilidades muito fortes, tá? Então aqui o Popov preferiu desenvolver peça cavalo A6 e agora F4, o Aronian segue atacando. Temos o cavalo C7, o cavalo conseguiu parar o peão passado, tá atacando o bispo. Popov pouco a pouco vai se defendendo, mas agora F5 pelo Aronian atacando o bispo. G por F5, E por F5, o bispo está atacado, o bispo C8. Mais uma vez, olha a configuração das peças aqui do Popov, ele não está conseguindo soltar o jogo. Olha o cavalo aqui, não tem futuro também, não consegue jogar. A partida seguiu aqui com torre C5, aqui pelo Aronian, trazendo mais uma proteção para B5 e também bloqueando a dama. As peças do Popov não estão respirando já. Bispo em A6 foi jogado aqui pelo Popov, na tentativa de trocar um pouco de peça, mas agora bispo G5 aqui pelo Aronian. O que ele está querendo com esse lance? Vamos ver. Bispo C8 foi jogado e agora rei H1, simplesmente o Aronian está com domínio do jogo, tira o rei aqui da diagonal de casas escuras, não vai querer ter problema nenhum com dama por D4 cheque no futuro, quando a torre sair daí. A partida seguiu agora com cavalo em E4, atacando o bispo, atacando a torre. E agora, Aronian, o que você vai fazer aí? Se você tirar a torre, cai o bispo. Se você tirar o bispo, cai a torre. O que jogar nessa posição? É uma posição muito difícil, pessoal. Bate o olho aqui, tenta achar um lance para as brancas. É muito difícil realmente. E aqui o Aronian, que já sacrificou uma peça, vai para um lance maravilhoso aqui na posição. É realmente muito bonito de assistir. Vamos assistir, de encontrar. Se você encontrou, avisa a gente aí que a gente já vai temos um grande talento, né? Mas enfim, vamos lá, para a maioria de nós, né? Bispo por E7 foi jogado aqui pelo Aronian, vamos apenas assistir, né? Aqui cheque, rei por E7 seguiu na partida, o Aronian que já tinha sacrificado uma peça sacrifica mais uma, e agora o incrível torre por D5, sacrificando agora a torre. A partida seguiu com cavalo por D5, não dá para você recusar essa torre, e agora dama por D5 e o Aronian tá jogando com algumas peças a menos aí. A partida seguiu com cavalo G5 e agora... O Aronian estava inspirado nesse dia, ele segue com um lance aqui simplesmente sensacional. Cavalo G6 cheque, o que é isso? O Aronian está sacrificando tudo nessa partida. Não dá para recusar esse cavalo, ele acabou de abrir a coluna E, esse rei aqui está exposto, as peças estão muito fortes. A gente tem uma dama, um bispo aqui ativo, um peão passado, o cavalo entrou na posição, não dá para recusar. Por exemplo, aqui se você não capturar esse cavalo, vai levar checkmate. Por exemplo, jogar rei E8, tá vindo C7 aqui com cheque, e aqui acabou, né? Dama por D5, por exemplo, tá vindo dama D8 com checkmate, né? Não tem como evitar aqui a sequência de checkmate. Então depois de cavalo G6 não tem jeito, tem que capturar esse cavalo. E aqui vamos fazer uma contabilidade rápida aqui, ó. Quantas peças o Aronian tem a menos aqui? Ele tem a menos um cavalo, um bispo e uma torre, só tudo isso. A partida seguiu com torre 1, cheque. E agora o ponto todo é esse, né? O lance do cavalo G6, cheque, era abrir a coluna E e partir para cima para o ataque no rei. E agora a posição é difícil. Por exemplo, aqui o lance jogado foi bispo E6, devolvendo o material. Mas se ele tivesse jogado rei F8, tentando escapar, viria dama D6 cheque, rei F7, dama por G6 cheque, olha a força do peão, em F5, rei F8, e aqui simplesmente torre 8 cheque mate, né? Então muito bonita a sequência torre 1, aqui o Popov tem que soltar um pouco de carga do balão, né? O balão tá caindo, joga fora algumas coisas ali. Então bispo E6, a partida seguiu com torre por E6 cheque, entregando mais uma peça aqui, e o Popov não pode agora capturar essa torre, ficaria apenas dama e bispo contra a galera, né? Mas não pode aqui. Aqui o lance jogado foi rei F8, tentando esconder o rei, mas se tivesse jogado cavalo por E6, viria dama por E6 cheque, e aqui não tem mais jeito. Rei D8, estaria vindo dama D7 cheque mate, rei F8, dama D6 cheque, rei E8, aqui rei G8 também não salvaria, estaria vindo bispo C4 cheque, rei H7
e dama por G6 checkmate, não tem jeito. Então em dama D6 rei G8 perderia, e se jogasse rei E8 também perde depois de F por G6. Imagina a seguinte situação, você tá com 2 torres a menos e você faz F por G6 aqui, tranquilo, né? Só que aqui as brancas estão ganhas, por incrível que pareça, as pretas não conseguem evitar aqui a ameaça de checkmate, né? De dama D7 seguido de dama F7, ou todo outro tipo de ameaça de checkmate que existe aqui com o avanço do peão, também é ameaça de checkmate, não tem como evitar. Torre A7, por exemplo, C7 cheque, dama por B5 e C8 promovendo para dama aí com checkmate, né? Ou teria outro mate aqui, isso aqui também seria mate, né? Dama D8 seria mate, C8 promovendo para torre, acho que também seria mate, né? Teria vários mates aí. Enfim, então por isso que depois de torre por E6, o Popov não pode capturar essa torre, ele seguiu com rei F8, e o Aronian segue perseguindo o rei agora com dama D6 cheque, rei G8 e bispo C4. Olha isso, né? O Popov continua não podendo capturar aqui a torre, ele segue agora com rei H7 saindo aqui da diagonal do bispo. Se ele tivesse jogado cavalo por E6, estaria vindo simplesmente dama por E6, rei F8, dama F7 mate. E se rei H7, dama por G6, checkmate. O bispo tirando aqui casa de fuga. Bonito demais, né? Dama e bispo aí, peão, né? Dando contra a galera e vencendo. Então por isso que nessa posição, rei H7 foi jogado pelo Popov, ele tentando escapar. O Aronian aqui com um monte de peça a menos, continua jogando agora com torre E7. Olha só, abrindo aqui a diagonal do bispo, ameaçando... abrindo aqui a diagonal do bispo, ameaçando dama por G6, checkmate, né? O bispo tá cravado, não consegue ajudar na posição. A partida seguiu com G por F5, eliminando aqui o suporte da dama para G6. Mas agora dama em F6 aqui pelo Aronian. Olha que bonito, ameaçando tudo e mais um pouco, né? Existe uma pressão aqui em F5, mas a grande ameaça mesmo é dama por G7, checkmate. O bispo não pode capturar a dama porque está cravado. A partida seguiu com torre de H em G8, protegendo o bispo. Mas depois de simplesmente dama por G5 aqui, nessa posição, com uma torre a mais, né? O Popov abandona aí a partida, né? Mas peraí, Rafael, o Popov está com uma torre a mais, por que ele não continua jogando? Por que ele abandonou? Ele abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Aqui vai jogar o quê? Né? Aqui tá ameaçando checkmate, dama por H5 checkmate, não tem o que fazer. Se a torre sair daí para dar uma casa de fuga pro rei, dama por G7 é mate. Aqui as pretas não tem cheque, não dá para tentar alguma coisa. Se jogar a dama por C6, aqui na tentativa de, a hora que a dama por H5 a dama cobre, aqui simplesmente bispo E6 seria um lance vencedor, olha que bonito. Não existe dama C1 cheque, porque a dama estaria segurando essa casa, o bispo estaria fazendo um bloqueio, então continuaria existindo a ameaça aqui de dama por H5 checkmate, e não tem o que fazer, né? As pretas teriam que talvez sacrificar a dama aqui no bispo e seria uma posição vencedora aqui para o Aronian, né? Então por isso que simplesmente depois de dama por G5 aqui o Popov abandonou aí a partida. Que partida sensacional do Aronian, ele saiu sacrificando tudo desde o começo da partida. Lá no lance 9 ele já chegou sacrificando e depois continuou sacrificando a partida inteira. Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com, vamos lá. Olha aí, 98,1% de precisão, né? Essa partida é muito parecida com as minhas, né? Eu também tenho umas partidas que eu gosto de sair sacrificando tudo. A diferença é que no relatório é 50% de precisão e que eu perdi, né? Mas aqui o Aronian não, 98,1% de precisão contra 92,6% de precisão para o Popov aqui, com direito a lance brilhante do Popov, a gente já vai ver qual é. Mas o Aronian foi mais preciso, foi uma verdadeira guerra aqui realmente, né? Uma hora um tá com uma vantagem, outra hora com outro, não dá para entender muito bem o que está acontecendo, não dá para avaliar a posição, o material já não interessa mais, né? É uma partida aí, foi sensacional. Vamos ver qual que foi o lance brilhante aqui do Popov. O lance brilhante aqui do Popov foi G por F5. Na verdade, só para explicar, pessoal, o algoritmo considera lance brilhante aquele que tem uma diferença muito grande de qualquer outro lance. Por exemplo, aqui com esse lance as pretas estão no jogo. Qualquer outro lance dá que as brancas estariam ganhas, com uma larga pontuação. Então, quando tem esse tipo de situação, corda bamba, onde apenas um lance aí não perde ou apenas um lance traz uma diferença muito grande de pontuação para qualquer outro lance, aí o computador considera como lance brilhante, tá? Então aqui G por F5. Mas só para ilustrar, se tivesse jogado outro lance como cavalo G4, na tentativa de atacar o bispo, depois de cavalo por G4, H por G4, F por E6, F por E6, calma lá, né? Vamos pegar uma peça aqui.
aqui a gente teria uma posição melhor para as brancas. Bispo por D4, torre por F7 e por aí vai. E por isso que o computador considera então que qualquer outro lance aqui, diferente de G por F5, poderia dar uma posição muito boa aqui para as brancas, né? Outra possibilidade de tirar o bispo seria um lance natural, mas aí estaria vindo F por G6 com uma posição muito forte também para as brancas. A gente vê que em qualquer variante as pretas ficam realmente muito mal, portanto esse seria o único lance, né? Mas realmente demais essa partida, a Aronian saiu sacrificando tudo, vale a pena a gente olhar mais uma vez aqui. Torre C5, bispo G5, agora o cavalo sai, parece que o Aronian tá ferrado aqui, né? Tá com duas peças atacadas e agora começa essa magia aqui, bispo por E7, torre por D5, cavalo G6, o que é isso? Sacrificou tudo aqui o Aronian, mas foi para esse ataque belíssimo aí, ataque de checkmate. E aqui o lance de arremate aqui, dama por G5 e o Popov abandonou. Beleza, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida, deixa o seu like. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal e ative o sininho. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez, no tabuleiro